Olá, pessoal! Bem-vindos à disciplina Gestão de Processos. Essa é a nossa aula 1. Nós vamos dar uma introdução sobre gestão de processo. Começamos aqui conversando sobre o que é processo. Bom, quando falamos do ambiente corporativo, um processo é uma sequência de atividades rotineiras que, quando visto em conjunto com outros processos, compõe a maneira pela qual a empresa funciona. Então, a gente já subentende aqui que uma empresa ela é recheada de processos. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui um garçom. Como o garçom faz para realizar um pedido em um determinado restaurante? Bom, nós sabemos que todos os garçons eles precisam ser treinados para realizar uma sequência de ações que vai desde receber o pedido do cliente até entregá-lo na mesa novamente, correto? Se a gente for pensar nesse processo, nós temos aí o processo do pedido. E a gente sabe que podemos sim descrever o que é feito pelo garçom nessa atividade, nesse processo. A atividade vai ser cada passo que o garçom vai dar até realizar o processo todo. Então, a gente sabe que processos são formados de atividades, tá? Então, pensando ainda que uma empresa ela é recheada de processos, né, e por sua vez esses processos possuem atividades, o que seriam então outros processos no restaurante além do processo do pedido? Nós teríamos o processo do atendimento ao cliente, o processo da cozinha, que pode ter vários subprocessos, a gente pode chamar o processo geral da cozinha, mas lá dentro, a gente se for estudar a fundo, vai ter vários subprocessos. Tem o processo de compras, de estoques, de cardápio ou de preparação ou de verificação do cardápio do dia. Então, veja que eu posso ter mais de um processo para essa questão do cardápio. O pedido do cliente, como já foi mencionado, o processo do caixa, o processo, por exemplo, da limpeza e manutenção. Então, vejam que o restaurante ele precisa entender os seus processos para que ele consiga executar o seu objetivo, que é ofertar aquele alimento para o cliente e satisfazê-lo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essa importância de entender os processos de um negócio. Nós já podemos perceber que organizações que não têm um bom mapeamento, ou seja, um bom entendimento dos processos envolvidos em sua atividade principal, elas podem perder produtividade. E essa perda, às vezes, é invisível ao gestor. O gestor acha, às vezes, que entende do negócio, mas às vezes é de forma superficial e não entende o processo ou os processos que estão na sua atividade. Essa falta de entendimento pode levar à falta de controle adequado das suas atividades. E se eu perco o controle, eu aumento as falhas, eu posso fazer com que o meu cliente fique insatisfeito. Eu vou ter procedimentos não documentados. Se eu não tenho procedimentos não documentados, como é que eu vou querer ofertar algo com qualidade, com conformidade, com a especificação que é requerida pelo cliente? Então, eu preciso ter procedimentos documentados. É uma forma até mesmo de reavaliar e verificar e buscar melhoria contínua. Eu vou gerar mais desperdícios. As pessoas não vão saber exatamente o que devem fazer. Então, isso vai afetar a produtividade da empresa? Vai, com certeza. Então, a gente chega à conclusão de, sem entender processos, a organização não tem atividades padronizadas. E isso aumenta o risco de sua permanência no mercado. Então, veja que entender o processo também pode ser uma vantagem competitiva para a empresa. Mas o que é processo? O que são os processos? Gente, processo é tudo o que ocorre através de uma sequência de ações.
A chuva, para acontecer a chuva, é preciso, primeiro, a água ser aquecida, evaporar e se transformar em vapor de água, essa água se mistura com o ar e etc. Então, eu tenho ações que precisam acontecer para o fenômeno da chuva. Então, essas atividades eu acabo chamando processo porque ela tem uma sequência para ligar a uma ação. Fritar o ovo. Nós também poderíamos descrever aqui o processo de fritar um ovo. Pego a frigideira, pego a margarina, ligo o fogo, coloco a margarina na frigideira, pega o ovo, quebra o ovo. Então, perceba que é preciso detalhes para que a gente entenda o processo de fritar o ovo. Comprar no site. Também existem várias ações, uma sequência de ações que nos levam a esse processo de comprar no site. E, às vezes, o entendimento desse processo pode levar ao sucesso ou ao insucesso. Se eu não souber o processo de fritar o ovo, pode ser então que eu não consiga comer um ovo bom. Se eu não souber o processo correto e mais confiável de uma compra no site, eu posso também não ter sucesso nessas compras. Então, percebam que o processo, ele vai nos levar a uma sequência de ações que precisam ser detalhadas e conhecidas. Eu tenho aqui para vocês, participamos ativamente de processos em variações do nosso dia a dia. Algumas etapas são visíveis e outras são transparentes. O que isso quer dizer? Às vezes tem coisas que nós fazemos automaticamente que nem percebemos que aquilo é uma ação importante para que aquele processo aconteça. Né? Se eu for fritar o ovo e esquecer a margarina, é difícil você que é acostumado a fazer essa atividade esquecer, porque aquilo ali às vezes é transparente. Você faz de uma forma automática. Mas para quem não sabe fritar o ovo, é preciso então que aquela etapa seja visível. Então, a melhor forma é que ela seja detalhada. Tenho para vocês as etapas de um processo. O processo sempre vai ser aquela transformação, a etapa da transformação de algo para gerar aquela ação. Para que isso aconteça, eu preciso da primeira etapa, que é as entradas, que são formadas de materiais, serviços e informações. Ao ter as entradas, então, o processo acontece. Algo é transformado. Daí, eu vou ter as saídas, que é algo pronto, que seja materiais, serviços ou informação. Vamos ao exemplo das compras. O que seriam as entradas para o processo de compra? A gente sabe que para ter a compra, para acontecer a compra, é preciso o quê? O consumidor perceber que tem uma necessidade, tá? Então, isso seria uma informação importante. Eu preciso ter a necessidade de comprar. Depois que eu tenho a necessidade de comprar, eu pensei que eu preciso pesquisar. Vou pesquisar um site, eu vou pesquisar o preço, vou pesquisar várias informações importantes. Então, para fazer essa informação, eu preciso de algum material, que é o computador, o celular. E aí, eu posso já fazer essa etapa de transformação, que é buscar avaliar as opções da compra e a decisão. Depois que eu faço a decisão de compra, eu posso ainda avaliá-la e eu sei que eu vou receber o produto. Então, já seria a saída, o material, tá? Então, essas etapas são importantes para que a gente saiba que um processo só vai existir se ele possuir detalhadamente o que é necessário para ele acontecer, as entradas, e o que ele realmente vai gerar, que são as saídas. Vamos descrever as etapas de um processo. O que seriam entradas mais detalhadamente?
matéria-prima, serviços, informações, dados, requisitos dos clientes. E o que é o processo em si? Serão as pessoas que utilizam os materiais, as matérias-primas, os equipamentos, as informações num conjunto de atividades, sempre visando a transformar as entradas em saídas e atender às necessidades dos clientes. E as saídas serão sempre os produtos e serviços. E o processo, pessoal, ele ainda pode ser simples ou complexo. Simples é quando o processo ele é linear e bem previsível, ou seja, eu entendo aquele processo e eu sei o que ele vai acontecer sem interrupções. Ele é bem previsível. Já o complexo, por mais que eu determine como serão aquelas atividades, no meio do caminho eu tenho que tomar algumas decisões. E isso torna, então, a composição de um processo complexo. Veja aqui esse exemplo. Nós vamos iniciar nossa atividade aqui, ó, o I, e realiza a atividade A1. Vejam que ela desce para um comando D, que é chamado aqui de decisão. Se a decisão aqui é, por exemplo, verificar se a atividade A1 está correta, se ela está correta, então é o S sim, e eu finalizo o meu processo. Mas se aqui eu verifico se ela não está correta, então é porque eu preciso ainda realizar uma atividade chamada aqui de A3, de A2, e eu volto à atividade A1. E eu preciso verificar novamente. E se está correta, eu vou finalizar o processo. Se não, eu retorno fazendo a atividade A3, A2, e então eu tenho um processo complexo. É geralmente, então, quando eu preciso tomar decisões no meio do caminho. Aqui nós temos algum exemplo de processos complexos ou simples. E aí, sacar dinheiro é o quê? E fazer o empréstimo. Sacar dinheiro a gente entende como um processo simples. Eu vou lá no caixa e o meu objetivo é sacar o dinheiro. Ele me permite ali todas as opções, uma certa previsibilidade. Eu coloco o cartão, busco as opções lá na tela e consigo sacar o dinheiro. Já fazer o empréstimo, eu tenho várias decisões sendo tomadas no caminho, e são várias decisões mesmo. Eu preciso levar vários documentos para o analista, ele vai me dar várias opções de juros, e vejam que no meio do caminho eu tenho várias decisões serem tomadas até fechar o contrato do empréstimo. Vamos nos aprofundar, então, no conceito de processo. Nós temos aqui, processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos. Gente, eu já iniciei falando que um processo era cheio de atividades. Por que interrelacionadas ou interativas? Porque elas vão se depender uma das outras e elas vão se conversar. Então, não adianta eu traçar um processo cheio de atividades se eu não entender a necessidade de cada atividade daquele processo, porque elas vão interagir. Um processo também pode ser um conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas que ocorrem em um período de tempo e que produzem algum resultado. Ou um processo é uma sequência de passos, tarefas ou atividades que convertem entradas de fornecedores em uma saída. Um processo de trabalho adiciona valor às entradas, transformando-as ou usando-as para produzir alguma coisa nova. Ou ainda, um processo é uma série de etapas criadas para produzir um serviço ou um produto. Vejam que todas as definições aqui de processo levam àquelas etapas do processo que nós acabamos de ver. Lembrando que eles podem ser simples ou complexos. A definição que usaremos aqui na nossa disciplina é:
Processos são a introdução de insumos, ou seja, entradas no ambiente formado por procedimentos, normas e regras que, ao processarem os insumos, transformam-os em resultados que são as saídas que serão enviadas aos clientes do processo. A gente entende aqui nessa disciplina a importância de se estudar os processos como um subconjunto dentro de vários processos daquela empresa, para tentar entender estes processos, melhorar estes processos e ajudar a uma empresa a gerir a sua empresa por processos. Então, o que é gestão de processos, que é a nossa disciplina? É a abordagem pela qual esses processos serão mapeados, desenhados, documentados, mensurados, ou seja, medidos, monitorados e controlados. Tudo isso com base nos objetivos e metas da empresa. Gente, então, quando a empresa diz assim, eu tenho uma gestão de processo, é porque ela busca entender os seus processos de forma a mapeá-los, a desenhá-los, documentá-los, para que ela possa sempre buscar a melhoria e ter o seu processo de forma de entendimento suficiente para que ela obtenha o sucesso. De forma geral, podemos identificar alguns objetivos principais da gestão de processos. Como que a gente vai aprender aqui nessa disciplina? Então, a gente vai buscar sistematizar as rotinas que envolvem o dia a dia da empresa e atribuir responsabilidades, organizar os processos visando resultados claros e não tarefas específicas, melhorar o relacionamento e a comunicação entre membros e as áreas da organização. Vamos buscar através de uma padronização, então a maneira de desenhar um processo, mapeá-lo, é também buscar uma padronização para facilitar o planejamento, o monitoramento e o controle do que acontece naquele ambiente. Também vou buscar, através da gestão de processo, identificar possibilidades de otimização através de gargalos encontrados. Quando eu desenho o processo, eu identifico gargalos, ou seja, dificuldades. Eu vou tentar focar na melhoria de processos já existentes, ao invés de criar um novo modelo, porque ele levaria mais tempo e mais dinheiro para a empresa. E eu tento também corrigir os processos antes de automatizá-los, para não acelerar o que está desorganizado. E essa foi a nossa aula 1. Vocês agora são capazes de realizar a atividade 1. Então, verifiquem na agenda a data de entrega e o vídeo de explicação da atividade 1. Desejo a vocês bons estudos. Até a nossa próxima aula.